da Bíblia. Eu queria abrir com vocês Abacuque, capítulo 3. Abacuque, para facilitar aí para vocês, é o quinto livro, voltando, né, de Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, você volta a 5 livros. Abacuque, capítulo 3. Queridos, esse é um texto que eu explorei um pouco com vocês na igreja, no culto da virada, depois no culto seguinte, e aí eu comecei uma série baseada no que Deus disse a Abacuque: o justo viverá pela fé. É muito interessante, assim, como naquela pregação eu expliquei o contexto dessa passagem e como tudo acabou ocorrendo de forma contemporânea aqui, o que nós estamos passando nessa pandemia, né? A história, enquanto vocês abrem em Abacuque 3, a história era que Abacuque estava numa situação muito complicada, e não apenas ele, mas o país inteiro. Porque Nabucodonosor, imperador da Babilônia, estava vindo contra Israel com um exército imenso, um exército imbatível, um exército que já havia destruído nações muito mais poderosas que Israel. Mas o pior não é nem isso, o pior é que Deus já havia dito que a derrota era certa e que não adiantava nem clamar, porque ali havia, os caminhos estavam já naquela direção, já estavam selados. E aí o que ocorre, queridos? Aí Abacuque ficou naquela situação: poxa, eu não posso nem orar para pedir a Deus um livramento, porque Nabucodonosor já nos cercou e Deus já disse que isso teria que ocorrer. E esse é um momento que a gente se sente, né? Deus já sabia, né, que a gente seria, né, viria esse grande inimigo colossal, né, essa pandemia, que a gente ficaria cercado. E a palavra de Deus para Abacuque naquela situação: olha, orar para sair não vai ocorrer, vai vir. Então a gente vai ter que atravessar. Existem aquelas orações que nos livram e existem aquelas orações que nos fortalecem para atravessar o deserto. Esse é o caso. E Abacuque gritou para Deus, clamou a Deus: Deus, então o que eu faço? E Deus fala essa frase do coração dele e diz: o meu justo viverá pela fé. E aí Abacuque pega essa frase de Deus e escreve esses versos que nós vamos ler agora, que são versos poéticos, versos belíssimos, que você não tem nem como acrescentar algo aqui, porque é de uma beleza fenomenal. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Olha as palavras de alguém que está cercado em uma guerra contra um império avassalador. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Um texto já bem conhecido, a gente costuma ler na NVI, mas eu vou ler na Almeida atualizada, porque eu acho a poesia aqui, a sonoridade melhor e é mais conhecida, né? Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ainda que tudo isso, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Bom, meus amados, diante disso aqui, diante dessa situação que ele atravessou, ele começa dizendo: ainda que. Na nossa vida existem aquelas pessoas que se preocupam, né, com problemas, né? Elas se ocupam antes, né, de onde vem essa palavra, preocupam. Elas se ocupam com o problema antes mesmo dele vir, né? E tem pesquisas que dizem que 80% das preocupações humanas são infundadas, né? A imensa maioria não vai ocorrer. Então, às vezes, a gente sofre desnecessariamente, que não é bom. Existe o outro extremo, as pessoas que são alienadas, né? Não estão preocupadas com nada, não olham para o futuro, não se precavêm, e aí essas pessoas são descuidadas. E aí elas entram em muitos problemas, não se preparam, não se precavêm. O Evangelho não ensina nenhum desses opostos para variar, ele sempre é um caminho de equilíbrio. Nenhuma preocupação excessiva, nenhum descuido. O caminho do Evangelho
como o próprio Jesus diz, é orar e vigiar. Uma atitude de oração para com Deus, para que Ele nos guarde, de vigilância, nós tendo cuidado com as coisas que ocorrem. E essa aqui é a atitude de Abacuque. Ele está orando a Deus, está vigilante, mas veja, ele não ora, isso é um cuidado que nós temos que ter, ele não ora dizendo, ó Deus, a vida está insuportável, está muito ruim, eu não consigo, que é uma oração de derrota, uma oração que a pessoa se enfraquece no processo. A nossa oração a Deus tem que ser uma oração que busca forças, que busca montar em nós uma estrutura, um alicerce para a gente enfrentar as coisas. E é justamente nessa direção que Abacuque fala. Ele ora se fortalecendo, ele se prepara, ele diz, ainda que tenha problemas na plantação, ainda que tenha problemas no gado, ainda que venha tal ou qual situação, eu vou resistir. Eu vou permanecer em Deus. Eu vou manter a minha fidelidade, o meu compromisso, porque eu amo a Deus e eu vou continuar com Ele. Abacuque adota essa postura. Venha o que vier, eu estou com Deus. Venha o que vier, eu vou atravessar e ponto. Eu não aceito outra alternativa que não seja eu estar com Deus e eu atravessar. Então, ele adota essa atitude, essa postura de força, essa postura de resistência. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele veste toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e permanecer inabalável. O apóstolo Paulo fala isso porque vem dias maus. A gente está vendo agora que veio para todos. E esse é o momento de nós vestirmos a nossa armadura para resistirmos. Então ele fala, ainda que possam vir situações complicadas, difíceis, às vezes inesperadas, eu vou adotar essa postura. Qual postura? Ele continua. Ainda que, aí ele fala, todavia, então veja como as expressões dele estão sempre na direção de resistir, de buscar força. Ainda que, todavia, né, minha esposa até usou essa expressão comigo, que eu achei engraçado, tem gente que, para toda solução tem um problema. Quando deveria ser o contrário, para todo problema você tem uma solução. Então, Abacuque adota isso. Para todo problema ele tinha um todavia. Espera aí, e se vier tal coisa? Mas eu tenho esse caminho de resistência. Mas eu vou continuar com Deus. Mas eu vou superar. Mas eu vou atravessar. Então ele põe um todavia para cada problema. Ele não concorda com o problema. Ele não diz, é mesmo o problema, amém, você está certo. Ele não se entrega. Ele põe um mas, um porém, um todavia para toda e qualquer adversidade que venha a ser comentada. Então, ele mantém essa atitude de fé. Porque uma coisa importante na nossa fé, queridos, é ter um cuidado em associar a bondade de Deus com as circunstâncias. Porque o que Abacuque diz é, Deus é bom apesar da situação má. Deus continua sendo bom, apesar da circunstância má. Se você associar uma coisa com a outra, Deus só é bom se tudo correr bem, a sua fé vai ser como Jesus disse, a semente que caiu num terreno rochoso. A pessoa se alegra, louva a Deus, feliz, só que aí vem uma situação adversa, por a semente não ter raiz profunda, seca e morre. O próprio Jesus diz, vai vir situações adversas. Então, a gente tem que separar uma coisa da outra. Deus é bom, ponto. E as situações? A gente está num mundo caído, queridos. Um mundo onde há doenças. Um mundo onde há pessoas más. E, para piorar, ainda tem nós, que ainda geram mais complicação. Às vezes a gente ajuda, mas às vezes a gente atrapalha muito. Então, nisso, Deus não é o culpado. As situações vão vir e você tem que estar com essa fé em Deus, porque é isso que deu força para Abacuque atravessar e dá força para nós atravessarmos. E ele fala, ainda que, todavia o quê? Olha, ele dá um passo a mais. E esse passo, o ainda que e o todavia já foram espetaculares. Agora, esse próximo passo que ele dá, olha, Abacuque foi show mesmo. Ele disse, todavia eu me alegrarei no Senhor.
Olha, em meio a uma situação dessa, a pandemia da época dele, ele ousou se alegrar naquela situação. Então, esse é um exemplo espetacular que nós temos que ter. Nessa pandemia ou qualquer adversidade que você esteja passando, alegre-se. Olha a mensagem de Abacuque e de Deus para nós, alegre-se. E interessante, olha o toque aí. Quem é que vai te alegrar? Prestem atenção no texto. Quem é que vai te alegrar? Eu me alegrarei no Senhor. Então veja, ele adota a postura de quem tem que... Se o mundo, se alguém puder me ajudar, me alegrar, ótimo. Se não tiver ninguém, eu me alegrarei. Então ele assume a responsabilidade por cuidar da própria alma dele. Ele assume essa liderança, essa postura de, eu preciso cuidar de mim, eu tenho que me alegrar. E o Evangelho insiste muito nesse ponto, queridos, e eu acho isso maravilhoso, de nós não ficarmos dependentes das circunstâncias externas. Aquela pessoa que só está bem se tudo estiver bem. Mas aí, se começar problemas, ela desaba. Não é uma situação ideal, a pessoa fica numa posição frágil, fica numa posição muito dependente das coisas e pessoas ao redor. O Evangelho, queridos, quer que esteja em nós essa capacidade, esse poder de se alegrar. O Evangelho insiste que parta de nós, que parta de dentro de nós essa felicidade. Que seja um modo de viver, uma postura diante da vida, uma atitude. Está ruim, está difícil, mas eu vou me alegrar. Quer que isso seja uma consciência, algo que você resolveu. É assim que eu vou tratar a vida. Com bom ânimo, como disse Jesus. E nisso o Evangelho nos ensina a não ter uma atitude passiva. Né? Eu estou ali parado e tudo vem sobre mim e se joga um monte de coisa sobre mim e eu simplesmente sofro isso. Não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa. É uma atitude de agente. Você, pela fé, age de acordo com essa atitude que você resolveu ter para com a vida. Então, olha só, quero que você diga aí para você mesmo, já que não estamos na igreja, não dá para dizer, vire para o seu irmão e diga. Então, diga você para você mesmo, alegre-se. 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 E agora vamos mudar. Essa é a pregação de você para você mesmo. Agora vamos adotar o que Abacuque falou. Eu me alegro. Falei para você mesmo. Eu me alegro. Eu me alegro. Que é o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, né, queridos? Alegrai-vos no Senhor. E ele ainda repetiu. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, nós temos que buscar alegria. Nós temos que buscar força. Porque ele disse, eu aprendi o segredo, olha só o segredo, de viver contente em toda e qualquer situação. E ele fala em situação de fraqueza ou em situação de força, em situação de fartura ou passando necessidade. Qual que é o segredo? Ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha a fé do apóstolo Paulo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo a mesma coisa de Abacuque. Ainda que venham essas situações, eu tudo posso naquele que me fortalece. E o que o Evangelho traz para nós é, você pode mesmo. Por quê? Porque Deus te fortalecerá. É você dar o passo que o mar vai se abrir. Porque Ele vai te fortalecer. Porque veja que nessas situações, a tendência natural humana é, às vezes, ter pena de si mesmo, adotar uma postura, né, de autocomiseração, autovitimização, começar a lamber as feridas, e isso é muito perigoso. Quando a pessoa começa a cultivar essas tristezas, e o Evangelho nos ensina a resistir, porque senão piora. Veja, tristeza diante de uma adversidade é natural, é normal. Né? Só uma pessoa adoecida não sente, né, a tristeza daquilo que está ocorrendo. Agora, o problema é se você cultivar essa tristeza. Se você cultivar a tristeza, aí vira uma doença. Aí a pessoa começa a adoecer psicologicamente. E qual que é a nossa fé, queridos? Qual é a nossa fé? Porque, veja, o problema não é a tristeza. O
problema é crer na tristeza. O problema não é se desanimar, o problema é crer no desânimo. Crer nos pensamentos ruins, crer nos pensamentos adoecidos, crer nos pensamentos entristecidos, pessimistas. Se você crer neles, eles vão por dentro de você te corroendo. Mas não. Agora, se você caiu numa situação adversa e até vem pensamentos ruins, mas você não crê neles, olha só, vem pensamentos de tristeza, pensamentos de desânimo, mas se você não crer neles, mas crer nos pensamentos de Cristo, você paulatinamente vai indo na direção de cura, de pensamentos melhores e na direção da solução, de estar bem. Porque você está se animando nessa direção que você está crendo. Se você crê, você vai dando passos nessa direção. Agora, se crer nos pensamentos ruins, depressivos, você também vai paulatinamente indo nessa direção. Então, veja, Jesus não quer que meramente você concorde com ele. Jesus, o que você disse eu acho que é verdade, é legal. Não, ele quer que você creia, que você viva. E crer nele é concordar com ele e dizer não para os pensamentos que são diferentes dos dele. E esse é um passo de fé, é um caminhar. Em vez de paralisar-se diante da situação, em vez de retroceder diante da situação, olha só, como diz o apóstolo Paulo, nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que prosseguem. Então, meu irmão, não se paralise, não retroceda, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que prosseguem. Por quê? Porque ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu vou adiante, eu creio em Deus. Eu creio nos pensamentos que Ele tem para mim. Que não são esses pensamentos depressivos, entristecidos, pessimistas. Não são. Se não são, isso não é palavra de Deus, eu não vou crer nisso. Eu vou crer nos pensamentos de ânimo, de esperança, de coragem, de alegria. Porque o justo viverá pela fé. E essa fé é uma atitude, é uma postura, é uma confiança em Deus diante do que vier. E aí você faz o movimento, aí você vai, aí você prossegue. É por isso que Jesus tantas e tantas vezes disse, olha, a tua fé te salvou. Porque aquela pessoa, em vez de adotar uma atitude passiva, ele foi e falou, não, eu creio, eu realmente creio que eu vou atravessar, que eu vou vencer isso. Só de adotar essa postura de se entregar nas mãos de Deus e confiar, isso aí já alegrou imensamente o coração de Deus. A tua fé te salvou. Então, se em algum momento você ficar desanimado, meu irmão, alegre-se. Ficou triste? Alegre-se. Mas como? Adote uma postura, em vez de se prostrar com a cabeça para baixo, ficar... Não. Levanta os ombros, cabeça para cima, vá tomar um banho, passe um perfume, vá tomar um sol, vá respirar um vento fresco e já vai começando a agradecer, vai celebrando a vida, vai olhando para o dia, vai falando com Deus. Ou seja, você está resistindo, você está falando com Ele, você está adotando isso como eu não vou ficar paralisado nem retroceder, eu vou prosseguir, eu vou adiante. Então, Abacuque, queridos, é um grande exemplo de inúmeros, de pessoas que em situações adotaram essa postura. E como a gente admira as pessoas que quando passam por uma tribulação, uma adversidade, essa pessoa está com bom ânimo, está com bom humor, em vez de estar descontando nas pessoas, ou gritando com as pessoas, ou se rebelando contra a vida, ou reclamando, aquela pessoa está, não, eu sei que eu vou passar isso, eu vou atravessar isso, eu sei que vai dar certo, eu sei que Deus é bom, glória a Deus, eu louvo a Deus por tudo que Ele já me deu. A gente fica assim maravilhado quando vê uma pessoa dessa. Então que nós venhamos a ser essa pessoa. A gente tem que ir na direção daquilo que a gente admira. Se nós admiramos pessoas assim, vamos nós sermos pessoas assim. Para que a próxima geração tenha exemplos como a nossa teve em gerações anteriores.
Isso é o quê? Palavra de Deus indo pelas gerações adiante, porque houve exemplos, houve pessoas que creram, houve pessoas que disseram, ainda que, todavia, eu me alegro. Porque, queridos, quando tudo tiver passado, Deus não vai ter passado, ele vai continuar lá. A pandemia vai passar, Deus não vai passar. A sua aflição vai passar, Deus não vai passar. Até a nossa vida aqui na Terra vai passar, e Deus não vai passar. Então, lá no fim, ele vai continuar lá nos esperando. Agora a gente tem que prosseguir para chegar aonde ele está. Abacuque, nesse capítulo 3, ele começa com uma oração de dor, e termina com um cântico. Diz até que esses versos são escritos por instrumentos de cordas. Então veja que ele não apenas ficou em palavras, ah, Deus é bom. Ele viveu, ele cantou, ele se alegrou, ele agradeceu. Então, que essa seja a sua postura hoje, essa semana, esse mês, o restante de ano. Sorria, meu irmão. Alegre-se. Celebre a vida. Viva com essa atitude boa. Como Jesus disse, tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci, meu irmão. Eu venci esse mundo. Então, vocês vão estar comigo para sempre. Então, celebrem diante do que for. Agradeçam o que Deus lhes tem dado e que a gente adote realmente essa postura de Abacuque. Eu me alegro, e ele não parou aí, ele ainda continuou. Eu exulto no Deus da minha salvação. Olha só. Então, veja, se Abacuque fez isso numa situação trágica, numa situação devastadora, que a gente não consegue nem imaginar o que ele passou, um país inteiro sendo destruído, ele ainda falou, não, eu não só me alegro, não, eu exulto no Deus da minha salvação. Não na situação, estou falando em Deus. Eu exulto em Deus. E sei que ele vai estar comigo sempre. Sei que tudo vai passar e Deus não vai passar. Então ele se entrega nas mãos de Deus, confia, prossegue. Então, queridos, que eu e você possamos adotar essa postura diante da vida. Não nos entregar e a nossa fé seja essa fé de dizer para o problema, para a situação, ainda que venha, todavia, eu me alegro e eu exulto no Deus da minha salvação. Abacuque foi um justo que viveu pela fé. Ele seguiu a orientação de Deus. Que você siga também, viva pela fé. Não é pelas circunstâncias, não é pelo que você está sentindo, não, é pela... eu estou sentindo assim, assado. Sim, mas creia na palavra de Deus. Que aí os seus sentimentos, são os seus sentimentos que têm que se dobrar à palavra de Deus e não o contrário. Então, creia em pensamentos bons, em palavras boas, de ânimo, de esperança, de alegria, de vida. E vamos celebrar, vamos exultar no Deus da nossa salvação. Amém, meus queridos? E fazer uma breve oração aqui para que Deus traga esse consolo, esse conforto, essa força para nós e para os nossos familiares, né, para todos aqueles que estiverem passando por situações complicadas da vida. Então, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós intercedemos por cada vida. Cada vida está numa situação específica da vida que o Senhor conhece e nós sabemos que o Senhor é amparo, que o Senhor é fortaleza, que o Senhor é aquele que pode nos fortalecer. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça não apenas a nós, mas os nossos irmãos, os nossos familiares, que todos aqueles que estão passando por situações, Pai, difíceis, recebam de Ti algum consolo, algum conforto. Aqueles que estão enlutados, o Senhor acalme, que o Senhor traga um pouco de paz, o Senhor vá trazendo alívio, consolo. Aqueles que estão doentes, que o Senhor dê forças para atravessar, que eles possam vencer essa doença. Te pedimos a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia sobre nós, perdoa os nossos pecados, que esse restante de ano a gente vá superando essa pandemia, vamos vê-la derrotada e não nós. Então é assim que nós vamos vencer. Nós vamos prosseguindo, louvando ao Senhor e te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu, por estarmos vivos, porque o Senhor está conosco e sabemos que o Senhor, depois que tudo passar, o Senhor estará lá nos aguardando. E te agradecemos porque os teus braços nos
envolverão, o Senhor estará sempre conosco. Então, que cada um se saiba amado, que cada um se saiba sobre o teu amor. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém.